Aleluia. A paz do Senhor. Que bom estar na presença do Senhor, né, irmãos? O Senhor já falou com você nessa noite? Você já entregou o seu louvor a Ele? Irmãos, eu confesso para os irmãos que essa noite é uma noite em que eu vim para cá com meu coração assim, não posso dizer pulsando de alegria, mas com certo temor, sabe? Eu recebi o convite para ministrar essa noite há mais ou menos 3 semanas atrás. E desde então, o Senhor colocou algo no meu coração. E eu comecei a enfrentar muitas batalhas espirituais. Sabe quando o Senhor quer falar algo com a igreja dele? Nada pode impedir. Mas Satanás, ele é teimoso, ele quer tentar atrapalhar, ele quer tentar tirar a atenção, tirar o foco. Então, tudo que você imaginar de problemas de saúde, qualquer outro tipo de problema nós enfrentamos nessas 3 semanas. Porque o Senhor te ama tanto. Porque o Senhor quer falar com você. Porque o Senhor quer ajustar algumas coisas na tua história que só Ele pode ajustar. Então para mim é um motivo de grande alegria passar por qualquer tipo de tribulação, de pequena tribulação que eu passei nesses dias, para poder compartilhar algo do Senhor com você. Algo que inclusive é muito difícil para mim de falar, porque não é um assunto tão agradável inicialmente. Quando a gente começa a falar sobre isso, a grande maioria de nós fica apavorado. A minha mensagem hoje vai falar sobre o lugar de sofrimento. Sabe, eu e você, nesses dias de pandemia, nós temos enfrentado dias de sofrimento. Nós temos visto e acompanhado notícias terríveis. Mas eu posso te assegurar que qualquer sofrimento que você já passou na sua vida, seja ele o mais doloroso, não se compara com este lugar de sofrimento que nós vamos falar nessa noite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o inferno. É um assunto que é pouco abordado nas igrejas, justamente por isso. É difícil falar sobre isso, incomoda. A gente geralmente quer falar só do céu. Para que gastar tempo falando de um lugar tão ruim? Mas eu tenho uma direção de Deus muito clara para falar com você disso nessa noite. Então abre o teu coração, eu sei que é difícil, mas o Senhor está ministrando algo. Desde que eu entrei nesse lugar, o Senhor falava comigo. Eu estou liberando uma unção de arrependimento. Sabe, meus irmãos, não tenha dúvida de algo. O Senhor tem falado através desse altar muitas vezes que chegou um tempo de avivamento. Mas é impossível viver um avivamento sem um arrependimento. É impossível que a unção de Deus desça sobre nós quando a gente não está preparado para isso. E o Senhor quer preparar você para esse processo, amém? Você está com o coração aberto aí? Então abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13. A gente vai ler a partir do 36, Mateus capítulo 13, a partir do 36. Quem achou diz amém. Aleluia. Quem não achou, o Thomas achou lá atrás, já está aí no telão. Vou acompanhar com os irmãos no telão. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. Boa semente são os filhos do reino. Joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Só até aí. Sabe, quando a gente
começa a estudar sobre o inferno, ou quando você começa a ver aí informações sobre o inferno, é muito comum que a gente tente abrandar isso. Sabe, a gente tenta fazer isso parecer mais suave do que realmente é. É muito comum hoje que existam algumas visões que distorçam o sentido do que realmente é o inferno. Você vai ver, por exemplo, uma doutrina universalista, que até passou aí num filme de uma tal de cabana aí, que aparecia um Deus na cabana e tudo mais, que diz que todos os caminhos levam a Deus. E já que todos os caminhos levam a Deus, então ninguém vai para o inferno. Porque afinal Deus é um Deus tão amoroso, que Ele está disposto a lidar com a tua irresponsabilidade e com a responsabilidade da consequência dos teus pecados, apenas porque Ele te ama e quer te levar para o céu. Tem uma outra doutrina mais liberalista dentro da igreja também, que diz que Deus é tão bom, é muito parecida até, que Deus é tão bom, pastor Adson, que é impossível que um Deus tão bom crie as pessoas e depois as lance no fogo eterno. Então, se você está pecando, o máximo que pode acontecer quando você morrer é você deixar de existir, porque Deus não faria isso com você. E eu confesso para os irmãos que é muito natural, inclusive a grande maioria de nós hoje está influenciado pelo menos um pouquinho com alguma dessas doutrinas, que dizem para a gente assim: olha, Deus te ama tanto, Deus é tão bom, Deus olha para você com tanto amor, que no final você pode viver uma vida miserável na iniquidade, que no final vai ficar tudo bem, é só você se arrepender. Quantas vezes você já não ouviu isso? Ah, o fulano foi terrível, a vida dele foi miserável, mas no último minuto pode ser que tenha se arrependido. Nós deixamos de enfrentar a verdade de frente, porque afinal a verdade agora é relativa. A gente não sabe mais nem dizer o que é verdade, porque cada um tem uma verdade, e nós somos obrigados a engolir isso. O mundo está empurrando a relatividade da verdade goela abaixo da igreja, mas o Senhor está separando homens e mulheres para dizer não, não, a verdade não é relativa, o reino de Deus não é relativo, o reino de Deus é algo absoluto. Mas enquanto isso, nós somos obrigados a lidar com essas doutrinas que estão tentando infectar a igreja. Se você acha que o coronavírus é algo ruim, você não tem ideia do mal que essas doutrinas estão causando na igreja do Senhor. Mas quando a gente olha, a gente pensa que é muito, quando você abre uma igreja, quando você começa a receber pessoas, é muito difícil você abordar assuntos assim. Então as igrejas hoje decidiram não falar do inferno, porque é mais atrativo. Quer ver uma coisa? No Islã não existe inferno. Para o espírita não existe inferno. Você vai evoluindo, até que você se torna um ser de luz e pronto. A grande maioria das religiões do mundo, no budismo não existe inferno. A grande maioria, para não dizer todas as religiões do mundo, extinguiram o inferno. Sabe por que isso? Porque é melhor eu dar para você a sensação de que no final tudo vai ficar bem. Sabe quantas vezes você ouviu alguém dizer assim: olha, você é crente? Você disse: sou. A pessoa diz: você tem certeza da sua salvação? E naquele momento você está em pecado, você pensa, falou: ó, tem umas coisas para ajustar aí. E a pessoa diz para você: não, para com isso, você tem que ter certeza da sua salvação. Irmãos, por favor, eu quero abrir os teus olhos nessa noite. É impossível que você tenha certeza da tua salvação se você não tem certeza da tua conduta com Jesus. Eu não posso encher a cara, me embriagar, eu não posso adulterar, eu não posso viver uma vida promíscua e dizer para todos que só porque eu aceitei Jesus e eu me batizei, eu sou salvo. Mas Satanás está empurrando essa mentira dentro da igreja. Nós não pregamos contra o pecado. As igrejas de hoje, elas têm receio de falar do pecado, porque afinal isso dá processo hoje.
Se eu falar contra algum tipo determinado de pecado, pode ser que alguém pegue a gravação deste culto e depois vai me processar. Mas irmãos, o Senhor Jesus está levantando uma igreja, uma geração de homens e mulheres que vão pregar na cadeia se for preciso, mas não mudam a verdade do Evangelho. Sabe, por favor, eu quero que você saia daqui nessa noite convicto de algo. O céu existe e o inferno existe, isso é real. E eu posso te garantir algo, mais uma vez: qualquer sofrimento que você já passou, ou que você já viu alguém passando, ou que você já assistiu num documentário, ou que você viu em uma notícia, não pode se comparar ao sofrimento que haverá naquele lugar. Nós vemos algumas igrejas pregando uma graça que, como diz o pastor Paulo Canuto, não é uma graça que é de graça, mas é uma graça barata. É uma graça que, se você der o seu dinheiro, você compra ela. É uma graça que, se você der o seu carro, você compra ela. É uma graça que, se você der a sua casa, você compra ela. É uma graça barata e miserável que aos poucos está conduzindo cristãos ao inferno, porque eles deixam de ser cristãos. Eles acham que eles conquistam a graça. Então o que eu preciso fazer, pastor, para ter a graça? É só dar tudo o que tem. Mas deixa eu te dizer algo: a graça é gratuita, não tem preço. Não há nada que você possa fazer para conquistar a graça de Jesus, a graça que Deus manifesta através de Jesus. Mas deixa eu te dizer algo, isso parece bonito de ouvir: a graça é gratuita. Então, logo, pastor, se a graça é gratuita, o que acontece? Eu não a perco? Perde. A graça pode deixar de te alcançar. Você sabia disso? Quando você a rejeita, quando você tem a conduta de iniquidade que você não quer o perdão disso, a graça de Deus, ela também pode não te alcançar. E aí, para onde você vai quando você terminar os seus dias? É mentira. E é uma mentira muito grande que dizem por aí, que você pode pecar o quanto for, que está tudo resolvido. Se você não se arrepender, você pode pecar isso aqui, ou você pode pecar assim. Se você não se arrepender, você está perdido. A graça não pode te alcançar. Sabe, a graça, ela existe uma condição na graça de Deus, e essa condição é justamente o teu posicionamento. Eu quero te despertar nessa noite em nome de Jesus. Não perca a graça de Deus sobre a sua vida. Davi fala no Salmo 51, em uma das suas canções muito tristes, ele pede: Senhor, por favor, não afaste de mim o teu Espírito. Davi era um homem que sabia que por mais que você peque, se você realmente se arrepende, se você realmente se submete, se você realmente coloca o teu coração na presença do Senhor, Ele é poderoso para transformar. Mas eu e você precisamos nos posicionar, amém? Na Bíblia, eu pesquisando, eu até recebi um material da pastora Vanessa também, que me ajudou muito. Obrigado, pastora. Mas eu pesquisando sobre isso, eu achei 5 definições para o inferno na Bíblia. 5 palavras que representam o inferno no original. A primeira palavra é Sheol. Sheol e Hades, elas são muito parecidas, porque elas não tratam apenas do inferno, elas tratam também de um local de sepultura, de um local de mortos. Então, às vezes na Bíblia você vai ver alguns casos falando apenas do local de mortos, e essa palavra na origem. E por causa disso, irmãos, muitas pessoas têm pego exatamente essas 2 palavras para dizer que o inferno não existe. Sabe, irmãos, você precisa ser muito mau caráter para pegar um trecho isolado da Bíblia e fazer disso uma doutrina. Você precisa, sabe, ser muito mau caráter, porque a palavra de Deus, ela é completa. Sabe, se você tiver alguma dúvida, aqui tem resposta para tudo. É só você olhar de Gênesis a Apocalipse, que ela é autoexplicativa.
Sabe, o estudo ajuda, você pode ter uma teologia sistemática, mas a teologia bíblica é viva e eficaz. E a grande maioria das besteiras que a gente escuta por aí são de pessoas que pegam trechos isolados para tentar confortar a própria alma. As outras três palavras, é Gehenna, Tártaro e Ábices. Eu vou me aprofundar um pouquinho nas outras três palavras mais para frente, mas são palavras que apontam para o inferno. E com isso eu queria abordar com você, de uma forma objetiva, claro, porque é um assunto muito complexo, alguns pontos importantes. E o primeiro ponto é: quem vai para o inferno? Porque se a Bíblia fala que tem um lugar de condenação, ela precisa apontar um motivo para essa condenação. Salmos 9:17, não precisa abrir, fala que os ímpios são lançados no inferno, e todas as nações que esquecem de Deus. Você tem visto nações que esquecem de Deus? Hoje tem muitas nações que deram as costas para Jesus. Você vai olhar no continente europeu, eles foram tocados pela reforma protestante. Alguns foram tocados pelos pais da igreja, outros foram tocados pelos próprios apóstolos de Jesus. Mas hoje decidiram não seguir os caminhos de Jesus. Tem nações que viraram as costas para o próprio Deus. E aí você pode me perguntar: mas o que é o ímpio? O que disse no começo? Ímpio é alguém que vive uma vida de iniquidade, é alguém que vive uma vida de impiedade. Sabe, muitas vezes nós misturamos o pecado com a iniquidade. Parece a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Vou te dar um exemplo. O pecado, ele é algo que você comete. Em parte é um acidente que você decidiu cometer. Mas é uma coisa que não é contínua, não é um estilo de vida. A iniquidade não, a iniquidade é um estilo de vida. É quando eu e você decidimos viver uma vida de pecado. Então, para você não faz diferença, você quer o pecado e ponto final. Essa é a diferença básica entre pecado e iniquidade. No Salmo 73, Asaf tem uma crise, e ele começa a cantar essa crise que ele teve. Então ele começa a dizer assim: poxa, por uma situação tão difícil, eu sirvo a Deus, e nós que servimos a Deus, nós que somos justos, passamos por tantos problemas, mas aquelas pessoas que vivem em iniquidade, os ímpios, eles conseguem tudo tão fácil, parece que tudo dá certo para eles. Mas Asaf, em todos os seus salmos, quando ele faz esse apontamento, ele diz: mas existe uma diferença, existe uma grande diferença, porque o final do justo é diferente do final do ímpio. O final do justo vai ser um lugar de paz. O final do justo é um lugar de tranquilidade. Mas o ímpio terá um fim terrível, um fim de tormento. Ele escreve no Salmo 73 que Deus lança o ímpio em destruição. Em Gálatas 5, se você puder, abra comigo. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19. Vamos ler isso juntos agora. Gálatas 5, a partir do verso 19. Quem achou diz amém. Aí. Gálatas 5, a partir do 19, diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, Paulo ele começa a fazer alguns blocos de pecado.
alguns blocos de obras carnais que me afastam e te afastam de Deus. Que a consequência de uma vida nessas obras é o que nos leva para o inferno. Irmãos, eu queria, por favor, que você não se sentisse julgado nessa noite. Eu queria que você se sentisse alertado nessa noite. Porque o julgamento quem vai te dar é o próprio Deus. O julgamento quem vai te dar naquele grande dia é o próprio Jesus, e não tem como fugir dele. Mas o Senhor está me dando e te dando um alerta nessa noite. Para todos nós, para quem está assistindo, para quem você puder compartilhar essa mensagem depois, Ele está nos alertando. Jesus está voltando. Jesus vem buscar uma igreja, mas não pode ser uma igreja destruída, uma igreja remendada. A noiva precisa estar bela e adornada, perdão. Então se prepare para ser essa noiva bela, em nome de Jesus. Prostituição, impureza, lascívia. E talvez a grande maioria de vocês olhe e fale assim: Paulo, mas eu não cometo o pecado da prostituição, impureza, lascívia. Esses pecados sexuais eu não cometo, eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel ao meu esposo. Mas eu quero abordar algo com você. Eu queria, dentro de alguns pecados, pegar alguns pontos que estão machucando a igreja, que estão ferindo a noiva do Senhor. E um desses pontos de pecados sexuais que a igreja tem cometido, que as pessoas na igreja têm cometido, é o acesso à pornografia. Sabe, a grande maioria de nós já acessou a pornografia pelo menos uma vez. E a grande maioria de nós continua com uma vida no pecado escondido. Deixa eu te dizer algo: se você decidiu que a pornografia vai ser a sua satisfação, a sua fuga, o seu refrigério, você está vivendo em iniquidade. Se você decidiu que a imoralidade sexual, que a distorção daquilo que Deus deu para o homem e para a mulher, que é um presente, pode ser algo que faz parte do teu estilo de vida, você está caminhando a passos largos para o inferno. Porque deixa eu te dizer algo: além dos males que pode causar para a tua saúde, ninguém está vendo quando você pega o teu celular, mas o Espírito Santo de Deus tem te dito: para. Não é fácil sair do pecado. Eu tenho um amigo que ele ficou quase 25 anos viciado no crack e na cocaína. E ele me disse uma vez, nós estávamos indo para uma casa de recuperação, e ele olhou para mim e falou com lágrimas nos olhos. Ele disse: Paulo, é muito difícil. O meu desejo de vencer isso é grande, mas o meu desejo de ficar nisso é maior. Ele falou: isso é tão bom que eu perdi a minha família, que eu perdi os meus filhos por causa disso. Uma outra vez eu ministrava numa casa de recuperação, e um jovem levantou e disse para mim, falou: pastor, eu estou há 6 meses sem usar crack, mas eu não consigo largar a pornografia. Sabe, os vícios que a gente faz escondido, que a gente não conta para ninguém, são os vícios que aos poucos têm nos levado para o inferno. Então eu quero te encorajar nessa noite, em nome de Jesus, a procurar alguém para abrir o teu coração. Tiago diz que se a gente confessa o nosso pecado, a gente encontra a cura. Eu fui mais de 10 anos viciado em pornografia. Eu tinha acessos pelo menos semanais à pornografia, e eu só consegui vencer isso o dia que eu chamei a minha esposa. Eu passei a minha adolescência, eu casei viciado em pornografia. Ninguém nunca pegou. Para mim era cômodo. Eu via um vídeo pornográfico durante a tarde, e à noite eu ia para o culto. Às vezes eu saía do culto, chegava em casa e via um vídeo pornográfico. Mas sabe, o dia que eu chamei a minha esposa e disse assim: amor, eu não aguento mais, eu estou vivendo uma mentira, eu preciso da sua ajuda. Sabe, o Senhor foi me curando. Ela começou a me policiar como se policia uma criança, mas assim o Senhor me curou. E hoje eu consigo falar com você abertamente sobre um vício de imoralidade, porque o Senhor Jesus me curou através de um princípio bíblico.
Você quer ser curado nessa noite? Existe um princípio bíblico para a tua cura. Para de sofrer sozinho. Depois ele fala de inimizades, porfia, emulações. Essa emulação quer dizer ciúmes. Depois ele fala de iras, que são as brigas, confusões, as pelejas, que ele trata como uma luta egoísta por poder. Sabe, irmãos, eu quero te confessar algo. Se tem uma coisa que tem me incomodado nesses últimos dias, é o posicionamento da igreja. Não me entenda mal, tá? Eu não estou dizendo que a igreja não precisa entender de política, que a igreja não precisa saber votar, que a igreja não tem que se posicionar sobre qual candidato escolher. Mas virou uma confusão, uma papagaiada na internet por causa de política. Ninguém respeita mais ninguém. Não se existe mais discussão de ideias. É um desrespeito. Sabe, a igreja, infelizmente, ela fechou as portas para muitas pessoas que são, por exemplo, do partido de esquerda. Porque afinal, Jesus não recebe quem vota no partido de esquerda. Irmãos, Jesus não está preocupado com o partido político. Ele trabalhou, ele elegeu. O presidente está lá porque foi ele que colocou. Mas eu e você precisamos continuar fazendo a obra de Deus. Você não precisa ser irracional a tal ponto de expulsar alguém da tua vida por causa de política. Você precisa ser exemplo, precisa ser luz. Você tem um compromisso maior do que com a política, que é com o evangelho, que é com o reino de Deus. A grande maioria de nós, se posicionasse para o reino de Deus, como tem se posicionado para a política, ganharia pelo menos uma alma para Jesus. Eu não estou dizendo para você que você não deve se posicionar, não é isso. Mas você não deve brigar com ninguém, você não deve arrumar confusão com ninguém por causa disso. Entenderam? Bebedices, glutonaria e coisas semelhantes. Sabe, essas coisas semelhantes são 3 pontinhos. Porque depois a gente vai dizer assim: ah, não está na Bíblia. Onde está na Bíblia que tem cigarro? Ah, que nem eu já ouvi de um jovem: ah, mas a história da Bíblia, a história da igreja conta que o Charles Spurgeon fumou. Por que não pode fumar? Se o Spurgeon, que conhecia a Bíblia, fumou, por que eu não posso? Você acredita que já aconteceu isso comigo? Sabe, existem problemas culturais, e o Spurgeon foi afetado por um problema cultural, mas um dia o Espírito Santo de Deus ministrou no coração dele, e ele viu que ele estava fazendo outras pessoas pecarem por causa da sua postura, e ele decidiu parar de fumar. Sabe, qualquer tipo de vício que te prende é um problema para a tua vida. E se eu for falar da internet, irmãos, das séries, quantas coisas nos roubam, nos prendem. Quantas coisas você gasta horas da sua vida, e eu estou incluído nisso, porque, irmão, quando eu começo a assistir uma série, eu quero ir até o fim no mesmo dia. Mas quando eu começo a ler um livro da Bíblia, é uma luta para ler até o final. A gente consegue ler no primeiro dia, se for Judas, que é um capítulo só. Sabe, o Senhor está me despertando e te despertando. Não há mais tempo a perder. Quantas vezes nós ouvimos aqui nesta igreja que há um tempo, a metade de um tempo, nós estamos vivendo a metade desse tempo, acabou. Jesus vai raiar nas nuvens, e como Ele vai te encontrar? Foi o que Ele disse em Lucas 18: porventura, se o Filho do Homem vier, fará fé na terra. Será que tem alguém que está escutando a voz dEle e está obedecendo? Apocalipse 21:8, não precisa abrir. Ele também fala: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, e aos feiticeiros e idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aqui muitos teólogos estão dizendo que por isso, que quando você morrer no pecado, você não vai para o inferno, você vai morrer, porque é a segunda morte. Mas a Bíblia não está dizendo isso. O que João está escrevendo aqui é que você não vai ter mais morte, é que acabou. Ali será o fim, ali vai ser um lugar onde você vai ter tormento eterno, sofrimento eterno. Não há mais morte, não há mais alegria de vida, não há mais esperança de vida. Só há dor, sofrimento.
que todas as vezes que Jesus faz um apontamento, Ele está dizendo um lugar de dor, de choro, um lugar de ranger de dentes. A gente vê aí no Antigo Testamento muitos apontamentos para um fim triste do ímpio. A gente vê no Novo Testamento, com mais clareza ainda, o fim daqueles que decidem viver em pecado. E aí a palavra de Deus diz aqui que eu passei muitos anos da minha vida pensando que aquela pessoa que é tímida vai para o inferno. Falei, meu Deus, eu não posso ser tímido, pastor, eu preciso trabalhar isso. Mas o que a Bíblia está dizendo não é isso. A palavra aqui do grego é deilos, e ela não fala só de timidez, ela fala de covardia. Sabe quantos de nós somos covardes hoje? Covardes porque a gente não assume a palavra de Deus como ela é. Covardes porque diante de um amigo a gente nega Jesus. Covardes porque a nossa conduta é iníqua e a gente não tem coragem de falar para ninguém que a gente é crente, porque ninguém vai acreditar. Quantos de nós hoje, se alguém entrar aqui com um fuzil e disser, nega Jesus, vai sair correndo na hora e dizer, eu nem sei quem é Jesus, eu só vim aqui porque falaram que ia ter comida. Sabe, irmãos, eu queria trazer uma reflexão, porque a igreja ocidental, ela se acomodou, só que nós estamos vendo perseguições e atrás de perseguições, e a gente não abre o olho. Você não pode mais falar sobre princípios bíblicos, que é crime. As igrejas da América do Sul estão sendo queimadas. As igrejas americanas estão sendo queimadas. Se isso não é perseguição, o que é perseguição? Não é só em países islâmicos que a igreja está sendo perseguida, países de governo islâmico. A igreja está sendo perseguida no mundo. E nós não acordamos para isso ainda. Porque você vem e tem uma cadeira confortável para você sentar, tem um ar-condicionado gostoso, tem um tecladinho, irmãos, olha esse teclado, que delícia. Tem um microfone bom para pregar, tem internet, o pessoal está assistindo aí em casa tranquilo. Mas é tempo de sair da zona de conforto. O reino de Deus não é para pessoas que querem ficar confortáveis. O reino de Deus é para pessoas que amam a Deus, que amam a Jesus, estão dispostas a ir e dar a própria vida. Sabe, eu não estou dizendo para você que é fácil, eu não estou dizendo para você que eu daria a minha vida numa boa, que você faria isso feliz. Mas nós precisamos acordar. Eu tenho ensinado as minhas filhas desde pequena a dizer, filho, olha, se o papai for perseguido, se um dia o papai for preso, se um dia o papai for morto por causa de Jesus, o que você vai fazer? E hoje a mais velha de 5 anos responde, fala, papai, eu vou continuar amando a Jesus. Sabe, você precisa preparar os seus filhos para isso. Nós estamos ensinando os nossos filhos a serem médicos, a serem juízes, a serem advogados, mas nós não estamos ensinando para eles quem é Jesus. Nós não estamos preparando eles para passar essa perseguição que a gente vai enfrentar no futuro. Outro paradigma da igreja é o suicídio. Eu não estou aqui para dizer que quem se suicidou foi para o céu, foi para o inferno, mas eu queria abordar um princípio com você, amém? Então, se o filho do pastor fulano de tal se suicidou e ele está falando que foi para o céu, não é isso que eu quero discutir com você, eu não quero entrar em polêmica aqui. Eu quero te ensinar um princípio, porque a igreja está aceitando o suicídio. Agora virou moda pastor se matar. Agora está todo mundo achando que a depressão é motivo para se matar. E eu quero te despertar em nome de Jesus. Você quer se matar? Se prepare para encontrar Satanás no inferno. Esse é um comportamento inaceitável para a palavra de Deus. E o problema é que a gente aceitou esse comportamento. Nós não estamos mais indo atrás daqueles que estão com esse problema, porque afinal é um problema. Esquizofrenia, pode se matar porque é esquizofrenia. Mas se alguém começar a abusar de criança por causa da esquizofrenia, você vai aceitar esse tipo de comportamento? Claro que não. Se alguém entrar aqui atirando por causa da esquizofrenia, você vai aceitar esse tipo de comportamento? Não. Mas por que com alguém que tira a vida você aceita isso numa boa? Porque isso não te fere? Porque isso não te toca? Sabe, nós precisamos despertar. O suicídio não é um comportamento cristão. Nós tiramos a última barreira de alguém que está com um problema.
A última barreira era: eu não posso fazer isso porque eu vou para o inferno. Isso foi arrancado. Agora eu posso fazer isso porque Jesus me entende. Não pode. Se você está me assistindo agora, eu repreendo todo o espírito de morte que é na tua vida, e eu quero te dizer que pela palavra de Deus, você não está autorizado para fazer isso. Não há justificativa para o pecado. Há perdão para o pecado, justificativa não. Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 26, não precisa abrir. O escritor aos Hebreus diz o seguinte: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. A partir do momento que você recebe o conhecimento, você é responsável. Eu não quero que você tenha dúvida da sua salvação, mas eu também não quero que você viva com uma postura de iniquidade, porque a postura de iniquidade vai te levar para o inferno, por mais que você tenha toda a certeza da sua salvação. O segundo ponto que eu quero abordar é quem eu mando para o inferno. É possível eu mandar alguém para o inferno? Vou explicar melhor isso. Mateus 18:6, Jesus aborda o seguinte: aqueles que fazem um dos meus pequeninos tropeçar. Jesus diz assim: para esse cara que fez o meu pequenino tropeçar, é melhor que ele amarre uma corda no pescoço e se atire no rio. Como que eu posso fazer um pequenino tropeçar? Como que eu posso, pastor, mandar alguém para o inferno? Vou começar com um simples ponto: a tua conduta. Quantas vezes você mesmo disse: olha, para ser crente assim, é melhor nem ser crente. A palavra de Deus diz, Jesus diz em Mateus que é inevitável que os escândalos venham, mas ai daqueles por quem vier o escândalo. Sabe quantas vezes esses casos de corrupção que a mídia pega, de alguns casos específicos da igreja, e a mídia pega e coloca como se isso fosse absoluto na igreja? Isso tem conduzido pessoas ao inferno, irmãos. Então a tua conduta, a minha conduta, pode mandar alguém para o inferno. Mateus 25, você vai ler o capítulo todo, mas a partir do 40, depois você pode ler com calma. Jesus está abordando ali a parábola dos talentos. E ele está dizendo assim: olha, eu dei, um homem veio e tinha um terreno, ele deu um talento para um talento para outro. Ele vai dizendo isso na parábola dos talentos. E no final ele vai requerer aqueles talentos. Uma forma de você mandar alguém para o inferno é se omitir na tua vocação. Sabe, Jesus tem uma ordenança para mim e para você, que é: nós temos que ir. Nós temos que pregar o evangelho. Você tem uma vocação talvez de tocar, talvez de cantar, eu não sei, mas quando você se omite na tua vocação de forma geral, você tem a grande chance de estar mandando alguém para o inferno. Ah, mas não me dão espaço. Nós estamos cheios de grupos de vida. Se você toca, procure um líder de grupo de vida e diz assim: eu quero servir o teu grupo com a música. Você não precisa só vir aqui, você não precisa estar em evidência. Sabe qual que é o problema da grande maioria de nós? É que nós temos a motivação errada. E por isso, porque nós fazemos as coisas com egoísmo, com a motivação errada, é para o pastor Adson ver o quanto eu toco bem. Ah, é para o fulano ver o quanto eu sou bom. É para o pastor Djalma ver que eu prego bem. Ah, mas é porque eu na outra igreja eu era tão bom, todo mundo gostava tanto de mim, pastor, me dá uma chance. É isso que você quer, o teu reconhecimento? Porque a Bíblia diz que pessoas que estão agindo desse jeito vão chegar diante dele naquele grande dia e vão dizer assim: Senhor,
mas nós expulsamos demônios no teu nome. Senhor, olha quantas coisas nós fizemos em teu nome, olha as nossas obras, Senhor. E Ele vai dizer: maldito, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Sabe, isso dói, porque a gente está falando aqui, quantos de nós expulsam demônios diariamente? Quantos de nós oram por enfermos e eles são curados diariamente, pastor Gile? Sabe, Jesus está fazendo um apontamento aqui até para a própria liderança da igreja, dizendo assim: ei, você que expulsa demônio, você que ora pelos enfermos, abre o teu olho. Nisso não salva ninguém, é a tua conduta. A regra que serve para aquele que está sentado é a regra que serve para quem está aqui em cima, é a mesma. Você quer o teu império? Você está construindo algo para você? Em nome de Jesus, se prepare para não ser reconhecido por Ele naquele grande dia. Jesus não tem compromisso com homens que usam a palavra dele para construir impérios. E talvez você está escutando isso hoje e você fala: ah, Paulo, mas eu nem dirijo igreja ainda. Mas o Senhor tem essa vocação para você. E Ele te trouxe aqui essa noite porque Ele quer ajustar o teu chamado, porque você não pode perder a motivação no meio da caminhada. Romanos 14:13 diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Irmãos, olha, eu vou falar algo aqui de novo, e eu não estou jogando indireta porque eu vi, fique tranquilo com isso. É a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 14:13. Você não precisa ser egocêntrico agora. Não foi por causa de você que ele escreveu isso, mas foi para você também. O que nós temos hoje de cristãos que têm uma conduta horrível em redes sociais. Sabe, a tua conduta pode ser boa até com a tua família, no teu convívio, mas nas redes sociais você é horrível na sua conduta. Você fica jogando indireta para todo mundo, é só confusão. É postando, irmãos, o que tem de cristão hoje? Postando foto com uma cervejinha, postando foto lá, tomando uma boa. Irmão, olha, você quer beber? Não vou nem discutir isso com você agora, isso é uma questão doutrinária, a gente pode corrigir isso. Mas a Bíblia diz o seguinte: você não pode se embriagar. E se você, eu tomo um vinho por causa da saúde, o médico me recomendou, tudo bem, irmãos, a Bíblia não é contra isso. A Bíblia é contra a embriaguez, a Bíblia é contra o vício. E se você acha que isso vai te levar para o vício, pare agora. Se você acha que isso vai te levar para a embriaguez, pare agora. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que eu não posso escandalizar o meu irmão. E tem pessoas que vão olhar para as redes sociais e elas vão se escandalizar com a tua postura. Para você é uma coisa que é normal, pode escandalizar o outro irmão. Então por que a gente faz isso? Por que a gente fere as pessoas dessa forma? Por que a gente fere a espiritualidade de pessoas que estão crescendo na fé? Pessoas que acabaram de se converter e de repente, meu Deus, mas eu tinha tanto problema com isso, será que eu posso? Será que eu não posso? E agora? Sabe, pouco vemos a diferença entre o mundo e a igreja de Jesus. Nós ficamos muito parecidos, usando aquele discurso bonito de que a gente tem que se fingir de louco para ganhar o louco. Está todo mundo maluco nessa história. Não tem mais diferença. A igreja está perdendo o brilho. E a gente está dizendo assim: olha, vai vir um avivamento. Claro que vai, mas um avivamento para uma igreja arrependida, para uma igreja curada. Eu espero esse avivamento, e eu creio que ele está chegando. O Senhor tem falado comigo assim, pastor Adson: eu estou liberando uma avalanche desordenada sobre a minha igreja. O Senhor tem me acordado dia após dia dizendo: eu estou derramando uma avalanche desordenada. Nada vai ficar no caminho da igreja do Senhor. Mas nós precisamos nos deixar levar por essa avalanche. Não deixa o pecado te prender nessa noite, amém? A palavra do Senhor fala de um vale chamado Vale de Inom. Em 2 Crônicas 33, fala de um rei chamado Manassés. E a história conta que esse rei foi o pior rei que já existiu em Israel. Um rei ruim, um rei mau.
E ele levou um de seus filhos no vale de Inom para sacrificar a Moloque. Ele deu seu próprio filho em sacrifício a um deus pagão. E você não tem ideia de como isso acontece, né? Talvez você esteja imaginando um punhal, dá uma punhalada no bebê e acabou o sofrimento. Não. Eles pegam uma pedra, como se fosse uma espécie de bandeja, e esquentam. Aquilo fica vermelho que nem brasa viva. E eles colocavam os bebês em cima. E o bebê era frito vivo, era queimado vivo naquele calor. Era assim que eles davam os filhos a Moloque. E você pode estar me dizendo assim: Paulo, que terrível que é isso. Mas na frente Jesus fala do vale de Inom, quando ele usa a palavra Gehenna, que ele fala do lugar que o bicho não morre, para apontar um inferno. Porque o vale de Inom até os tempos de Jesus era um local de morte. Era um local que depois que Roma assumiu todo o governo, Roma jogava os seus mortos ali no vale de Inom, e ficava aquele cheiro miserável, e falava que o fogo não apagava, porque eles tinham que deixar o fogo aceso para conter aquele fedor de morte, que era sentido a quilômetros. E aí você pode me dizer assim: mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com o ponto que você falou de mandar alguém para o inferno? Sabe, irmãos, nós temos mandado os nossos filhos para o inferno. E aí você pode me dizer: mas como eu mando meu filho para o inferno? Que isso? Sabe, você está levando o seu filho para o vale de Inom, pouco a pouco. E eu vou te dar alguns exemplos de como você faz isso. Hoje existe uma cultura de bruxaria nos desenhos. E a gente acha lindo. E a gente fica encantado. A gente faz até assim: oh... É doído, mas é verdade. Qual das princesas que você vê por aí que não tem uma bruxa na história, que não tem uma fada madrinha na história, que não tem um feitiço na história? Qual delas? Hoje tem história, hoje os desenhos falam de amigos imaginários. E eu tenho história de amigos que os filhos estavam perturbados vendo demônios, e o demônio dizendo que é imaginário. E Deus permitiu que o amigo visse isso, para poder repreender isso. Desenhos que o homem malvado controla a mente. Aos poucos nós estamos entregando os nossos filhos no vale de Inom, para serem sacrificados para o inferno. Vou te dar outro exemplo. A nossa cultura mentirosa. Afinal, o que a gente comemora na Páscoa? A passagem de Israel, Jesus. Não, na Páscoa é chocolate e o coelhinho. Eu amo chocolate, irmão, eu como muito chocolate na Páscoa. Mas as minhas filhas foram ensinadas que na Páscoa nós precisamos ser gratos, porque Deus libertou o seu povo lá atrás, e libertou o seu povo de novo, e tem uma promessa de continuar libertando o seu povo. Você não precisa mentir. O que você comemora no Natal? Para de falar para o teu filho que Papai Noel existe. Ah, mas se eu for viver desse jeito, Paulo, vão achar que eu não sou desse mundo. Você não é mesmo. Você não é mesmo. Nós somos estrangeiros nesse mundo. Para de ensinar para o teu filho que a mentira é normal, por favor. Eu faço um apelo aos pais dessa igreja e aos pais que vão nos assistir: por favor, pare de enganar o teu filho com a mentira e dizer para ele que a mentira é algo comum. Um dia me confrontaram e disseram assim: se você não ensina para tua filha que Papai Noel existe, você está estragando a memória lúdica da tua filha. Irmãos, que miséria. Sabe o que significa memória lúdica? Não tem nada a ver com feitiçaria, com bruxaria. Você viu que isso aqui vai mandar a gente para o inferno? A feitiçaria manda para o inferno, a bruxaria manda para o inferno. Memória lúdica é uma forma de aprender com interação. E alguém colocou isso nessa mentiraiada toda para dizer que isso é lúdico. Isso é mentira do diabo. O Natal pode ser comemorado como uma grande bênção, sabe por quê? Porque é um dia que a gente está celebrando que Ele nasceu e que Ele vive.
Você não precisa deixar de comemorar, não. Você não precisa ser radical, mas comemore pelo motivo certo. Comemore pelo motivo certo. Ele vive. Nós cantamos aqui, ó. Ele nasceu. Olha só como Jesus é incrível, irmãos. Ele abriu mão da sua glória. Ele se esvaziou. E depois de tudo isso, ele veio. E ele nasceu, cresceu, viveu, morreu e ressuscitou. E ele vive para sempre. Deixa eu correr que a gente está com o horário avançado. Então pare de mandar o teu filho para o Vale de Inom, amém? Eu queria terminar isso de uma forma muito bonita. Você vai ver que o ministério de Jesus desde Mateus 4 está dizendo assim: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Jesus passa o ministério dele todo orientando as pessoas a se arrependerem. Não é tarde para mim e para você. Eu falei do inferno, falei, mas o inferno não é um lugar para mim e para você. Deus tem um lugar de salvação para mim e para você. Por favor, em nome de Jesus, anuncie isso aos quatro cantos da terra. O inferno é real, é. Jesus fala do inferno na mesma intensidade que ele fala dos céus. O céu também é real. O céu também é de verdade. O céu também, Jesus disse em João: eu estou indo preparar a morada para vocês. João 3,16, ele diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Sabe, o preço foi pago por mim, o preço foi pago pelo teu vizinho, o preço foi pago pela tua família, o preço foi pago pelos teus filhos. A gente só precisa seguir essa conduta aqui, ó, esse livro de conduta. Romanos 8, a partir do verso 1. Se você está se sentindo condenado agora, dizendo: nossa, Paulo, você foi pesado, que palavra dura, eu estou saindo daqui com a sensação de que eu estou no inferno. Agora, Paulo, o que eu faço? Eu quero te dizer algo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu, ó: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele fala depois do verso 3: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Depois você vai lá para frente, no verso 33 em diante, ele diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Oh, irmãos, você só precisa se arrepender e mudar a tua conduta. Nada está perdido. Eu não vim dizer aqui para você que você vai para o inferno, eu vim dizer para você que é para você ir para o céu. O inferno é importante, é necessário abordar, porque a gente precisa alertar todo mundo que existe um lugar de dor e sofrimento, mas Jesus te ama tanto que Ele preparou um lugar de paz. Ele disse: eu estou indo preparar morada. Olha que privilégio. Aquele que estava desde o início na criação, aquele que abriu mão da sua glória, que morreu e ressuscitou por você, agora está preparando com as próprias mãos morada para mim e para você. Olha que privilégio. Paulo aborda no final: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro.
Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É esse o amor que Ele tem por você, a ponto de te alertar, de te instruir, porque Ele quer te encontrar na eternidade. Ele quer te dizer: seja bem-vindo, você é bendito, você é bendita. Ele quer te chamar pelo novo nome que Ele te deu. Ele preparou um novo nome para você. Você vai ter um corpo glorificado que vai ser melhor do que essa carcaça que você tem aí. Lá não haverá dor, lá não haverá choro, lá nós poderemos cantar, nós poderemos reconhecer a grandeza dEle como Ele é, pastor. Nós o veremos exatamente como Ele é. Eu quero orar por você. Se você puder, fique de pé. Se não puder, fique sentado mesmo, também não tem problema. O Senhor Jesus está me despertando e te despertando. Depende de mim, depende de você. Nós temos um manual, amém? E aí você pode me dizer: Paulo, mas não tem uma doutrina aí que diz que nós já estamos destinados, está tudo resolvido? Até para essa doutrina da predestinação, que João Calvino aborda por causa de Agostinho, até para ela, o escolhido precisa perseverar na fé. A perseverança dos santos é para todos. Persevere. Talvez você encontre ainda dias difíceis. Talvez você ainda vai encontrar alguma dificuldade na tua vida. Sabe, na história do mendigo e do Lázaro, do homem rico, ela deixa muito claro que não é o que você tem que pode te garantir algo. Você não tem poder de conquistar os céus. Os céus é um lugar que você tem por causa de Jesus. Mas Jesus te deu algumas orientações, algumas ordenanças, e é importante você se submeter a isso, amém? Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Sabe, enquanto eu ministrava aqui, o Espírito Santo de Deus foi me enchendo com uma convicção. Sabe, Ele foi me enchendo com um temor e uma misericórdia, um amor. E eu estava tentando entender isso, discernir esse sentimento de amor, de misericórdia, de compaixão. O Senhor está liberando esse sentimento, que é o sentimento dEle sobre você nessa noite. Um sentimento de compaixão. Sabe, às vezes a gente quer fazer que nem Adão, a gente quer se esconder, a gente quer esconder o nosso pecado. Mas assim como foi com Adão, hoje Ele te procura e te chama pelo nome. Hoje Ele te chama pelo nome. Sabe, Irineu, pai da igreja, ele diz que Jesus desceu ao inferno para que eu e você não precisássemos descer até lá. Ele tem um lugar de eternidade para você. Ele tem um lugar de paz para você.